Olá, e o programa Revendo a História volta aqui para conversar com dois grandes amigos, pessoas que a gente conhece desde a nossa infância. E essas pessoas vão nos ajudar a resgatar de novo aquele passado. Pessoas com uma idade mais ou menos como a minha, 64 anos, pessoas que tiveram a infância que eu tive, vão se lembrar muito do seu Sebastião Monteiro Dias. Seu Sebastião praticava um trabalho que hoje nenhum de vocês jovens teve o privilégio de conhecer. Ele vendia leite na carrocinha de leite. E hoje nós trouxemos aqui a Sirlene, eu confundo porque são nomes parecidos. A Sirlene, que é filha do seu Sebastião, o Cosme, que também é filho do seu Sebastião, e estão faltando dois outros filhos, a Seleni e o Sérgio. Esses dois estão trabalhando nesse horário, não puderam comparecer. Os dois estão muito bem representados aqui pela Sirlene. Cosme, vamos começar pelas senhoras, tá bom? Sirlene, seu Sebastião faleceu, o seu pai faleceu há quanto tempo? Amanhã faz 5 anos que ele faleceu. Olha, nada mais justo do que uma homenagem dessa num dia como o de hoje, né? E foi com essa carrocinha de leite que ele criou e educou vocês? Sim, com o trabalho, né, da carrocinha de leite, porque tinha na época também um sítio, uma propriedade que ele também explorava, né? E você se lembra mais ou menos quando é que ele parou de fornecer leite na carrocinha? Olha, eu não sei a data exata, porque a cooperativa passou a ensacar o leite, né? Porque antes era pasteurizado, sim, mas vendia nas carrocinhas, né? E depois a cooperativa o leite teve que ser ensacado e não mais vendido da forma que era. A data exata, eu acredito que por volta de 1980, 74, nessa época. Eu me lembro muito, Sirlene e Cosme, que nós éramos pequenas e a carrocinha vinha passando, nós morávamos na rua Duque de Caxias, número 603. E a mamãe falava, vai lá buscar o leite. Aí nós pegávamos um canecão para comprar 1 litro ou 2 litros, o que fosse, e seu pai, ou o funcionário dele, porque tinha funcionário também, abria a torneirinha da carrocinha, a carrocinha era como um grande cilindro, não era? Pintada de branco, com letra vermelha. Isso. E não era leite cru de curral não, tá, gente? Era leite pasteurizado. Não é que eu não quero que vocês pensem assim, que perigo, vendia leite na carrocinha, um leite cru. Não é isso, Cosme? Não, era leite pasteurizado. Inclusive tinha o técnico, né? Na época, seu Ferreira, que é pai do Alain, não sei se você conhece. Sim. Ele que era o responsável técnico, né? Da inspeção sanitária. E saía o leite já bem na temperatura que tinha que ser, carregavam as carroças e a gente saía fazendo a distribuição. Entendi. Entendeu? Inclusive passava pela tua casa e ia embora. E a gente ia fazendo a distribuição. Eu costumava, Cosme, pegar uma canequinha, Sirlene. Eu vou falar Seleni toda hora porque é o nome da irmã dela. Mas também me confundem, Sinara, Celeste, né? Confundem também. E eu pegava uma canequinha, além do canecão, a gente ia com a canequinha e ficava pedindo a ele para botar um cadinho ali. Sim, a gente não tinha ideia de que tinha que pagar. Né? Não, mas isso era interessante, isso era até legal. Porque sempre as crianças, às vezes as mães já traziam as crianças com a canequinha pequena, né? Justamente para ter que acompanhava, né? As mães traziam os filhos junto. Na hora de ir, a gente tinha a buzina, a gente buzinava, né? Aí vinha os clientes, né? Chegava e gritava, o leite, o leiteiro, aquela coisa toda. Gente, vocês perderam esse tempo bom. Era realmente, era muito bom. E quanto ao tempo, que você fez a pergunta para a Sirlene, foi em 1974 que começou a chegar o leite em saquinho, ensacado em 3 dias.
foi trago até pelo Silas, figuraço na cidade, todo mundo conhece, e trouxe, ele foi o primeiro a colocar o leite em saquinho na cidade. Ele apareceu que era novidade, era a cooperativa de Sapucaia, a sapucaiense. Aí logo em seguida, devido a... Aí já acabou aquela... tinha facilidade do leite saquinho, os mercados começaram a vender o leite, não é? Coisa que antes você não encontrava. Antes era só mesmo, você tinha que ir na leiteria comprar o leite. Você não achava leite no supermercado. Tinha uma leiteria também na Barão de Entre Rios e outra na 14 de dezembro. Como é que se chamava aquele moço da leiteria da Barão de Entre Rios? Barão de Entre Rios. O pai do Telmo. O Peitudo, você está falando? Não. O Peitudo trabalha com leiteria. Era o pai do Telmo. Telmo. Telmo era um rapaz muito louro. Lembra, Selene? Muito louro, que tocava numa banda, e o pai dele era magro, alto, era dono daquela leiteria no princípio da rua Barão de Entre Rios. Eu esqueci o nome dele. Era um nome pequeno, um homem alto e magro. Porque de vez em quando eu saía do colégio, passava ali e tomava um copo de leite. Porque também vendia copo ali, não é? Isso. E tinha leiteria na 14 de dezembro, né, Selene? Tinha também, na 14 de dezembro. Era de vocês também? Na Barão do Rio Branco, teve também. Era nossa também. Ô, Selene, vocês também ajudavam o pai? Sim, no trabalho, né, o Cosme ajudava. Cada um tinha lá a sua função, porque papai sempre teve sítio também. Então, às vezes à tarde, ele ia para o sítio. Por exemplo, para mim, eu ficava já encarregada de contar aquele dinheiro, pequena ainda e nova, né? Do trabalho. Trabalho não faz mal a ninguém, né? Não, desde pequena. Então, a questão era eu apresentar as contas. Chegava com os recibos, porque o leite era vendido. Não é à toa que ela foi para o Banerj depois, para o Banco do Estado. Aconteceu. Mas por volta já de uns 7, 8 anos, ele chegava e falava assim, resolve isso aqui, confere os recibinhos, vê se fecha, quem pagou, quem não pagou. E foi ficando assim. Às vezes eu vinha para fazer depósito no banco, pequeno ainda, né? Naquela época, com dinheiro. E podia... sempre sim. Então, todo mundo ajudou. O Sérgio ficou Lembro muito do Sérgio ajudando seu pai. na leiteria. Na carrocinha. Lembro dele na carrocinha. Era você, Cosme? Pois é. Que ele foi, se veio algumas vezes a passeio nele. Na carrocinha. E vendendo leite, seu Sebastião Monteiro Dias criou 2 casais de filhos, não é? A Sirlene, olha eu trocando. A Sirlene, conheci no Banco do Estado, trabalhou ali muitos anos, não é, Sirlene? Aposentou ali. Aposentei ali, aposentei no banco. Sua irmã, Selene, Professora. é professora. Sérgio, Professor também. Sérgio, professor lá no Colégio Walter Franklin. Estive com ele lá. Cosme, Eu tenho uma locadora de automóveis em Paraíba do Sul, né, no momento. você vê que aquele moço que vendia o leite pra gente, ele conseguiu, com o trabalho dele e dos meninos, formar 2 casais de filhos, gente honesta, gente direita, que estão aí frequentando nossa sociedade, frequentando nossas famílias. Então é nessa hora que às vezes eu reclamo dessa lei que diz que o jovem só pode trabalhar depois dos 16 ou dos 14 anos, não é? Isso não é legal. Eu, por exemplo, eu com 12 anos, eu tocava uma carroça de leite sozinho. A gente morava no Monte Castelo, levantava às 4 horas da manhã, vinha, carregava a carroça aqui na cooperativa. O pessoal, não sei, os novos não sabem, né? Que era em frente ao Walter Franklin. A cooperativa era em frente ao Walter Franklin, onde hoje existe o Hotel Olivier, do nosso amigo Arquimedes, não é? A cooperativa era ali. Exatamente. Então, e eu já com 12 anos já tocava uma carroça sozinho, fazia entrega na cidade e era com burro, mula, né? Quer dizer, era um serviço pesado, mas para mim não tinha dificuldade nenhuma. Eu não sei por que antigamente parecia que havia menos problema e perigo, né? Como hoje em dia. Hoje em dia um pai e uma mãe não...
É difícil deixar uma criança de 12 anos sair de casa sozinha. A gente não, já saía para trabalhar. O Cosme, com 12 anos, não existia computador. O máximo que se fazia era um curso de datilografia. Com 12 anos, eu fiz meu curso de datilografia. Hoje em dia, eu digito muito rápido no computador. Já trabalhava na loja, na rádio do meu pai. E isso só me fez bem. Então, hoje em dia, você vai, coloca um menino de 12 anos para trabalhar, você está sendo contra a lei. Não é? E vão criando aí essas crianças, né, desse jeito. Nós vamos dar um intervalozinho e vamos voltar já para continuar essa conversa gostosa. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila, Isabel da Samba,